para o domingo, dia 12, domingo que vem, você preparasse para você apresentar na obra de Deus algo que você vai tomar para si como responsabilidade de cuidar da obra. Diz o texto sagrado, coloca o texto aí de Isaías, capítulo 53. Olha só o que está escrito. Diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha só, Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, maldições, o castigo que pertencia a nós, Ele tomou sobre Ele, para que nós fôssemos curados, libertos, tivéssemos paz. Quando Jesus esteve aqui no mundo, mesmo sendo dono de todas as coisas, do ouro, da prata, da terra e tudo que nela há, Jesus, sempre que precisou de alguma coisa, Ele tomou emprestado. Aconteceu como, por exemplo, no caso do jumentinho que nós falamos. Ele tomou emprestado o jumentinho. Mas não foi só isso. Quando Jesus nasceu, Ele foi colocado numa manjedoura emprestado. Durante a vida toda de Jesus, quando Ele precisava de alguma coisa, ainda sendo dono de tudo, Ele pedia emprestado. Ele precisou do barco para pregar, Ele pediu o barco emprestado. Ele precisou dos pães e peixes, Ele pediu quem tinha pão e peixe, e Ele tomou emprestado para alimentar a multidão. Jesus, quando foi celebrar a Santa Ceia, Ele disse para os seus discípulos: peça o cenáculo, um lugar, uma sala para nós celebrarmos a ceia, e que façam preparativos, o pão e o vinho, para que eu tome a ceia com os meus discípulos. Ele tomou o cenáculo, o pão e o peixe emprestado. Até na morte, Jesus foi colocado num túmulo emprestado. Tudo era dele, tudo é de Deus, mas Ele tomou emprestado aquilo que Ele precisava, para que Ele pudesse abençoar aquelas pessoas que cederam para Ele aquilo que Ele precisava. Só havia uma coisa nesta terra que não era de Jesus. Só uma coisa que não era dele quando Ele veio aqui. Essa uma coisa era a cruz. A cruz não pertencia a Ele. A cruz era minha, a cruz era sua. Porque nós pecamos, Ele não pecou. Então essa cruz não era dele. Mas o que Ele fez com a cruz? Ele tomou sobre si e carregou a minha cruz e a sua cruz, para que nós pudéssemos ser curados, livres do mal, da maldição, salvos dos nossos pecados, tivéssemos paz. O que nós vamos fazer nesse domingo de Páscoa, da ressurreição, em que nós celebramos tudo isso que Ele fez por nós? Nós vamos tomar sobre nós a responsabilidade da casa de Deus. Nesses dias em que as igrejas estão impedidas de fazer cultos, nossas contas não estão de quarentena. As contas da igreja, os aluguéis, o custo dessa programação, desse canal que você está nos assistindo, os funcionários que a igreja tem, que são mais de 4.000 funcionários, tudo que a igreja tem que pagar, arcar com as despesas, não está de quarentena. Deus tem tocado em alguns proprietários, e eu quero publicamente agradecer a alguns proprietários de imóveis que a igreja aluga para fazer a obra, que estão nos cedendo um mês de aluguel, reduzindo o aluguel por 50%. Agradecer essas pessoas que Deus tem tocado, que são parceiras da igreja.
Outras, porém, estão mais endurecidas. Nós tivemos, por exemplo, que essa semana nós perdemos uma rádio que a igreja tinha há 18 anos. Nós tivemos de entregar essa rádio, porque não pudemos pagar o que a proprietária estava pedindo. Foi inflexível, enfim. Ela vai responder diante de Deus por essa inflexibilidade. Mas Deus tem enviado pessoas no meio disso tudo para nos ajudar, para tomar sobre si a responsabilidade da obra de Deus. Houve uma pessoa lá em Rondônia, uma senhora, que chegou na igreja e falou: pastor, quanto é o aluguel da igreja? O aluguel daquele lugar era 5.000 e pouco. E ela na hora fez a sua doação e pagou o aluguel daquele mês. Quer dizer, ela tomou sobre si o aluguel. Em Pernambuco nós tivemos uma outra pessoa que pagou 3 meses de aluguel da igreja. Ela tomou sobre si aquele aluguel. No Rio de Janeiro nós tivemos uma pessoa que pagou o programa de rádio da igreja. E aqui também em Ribeirão Preto. Ou seja, Deus está enviando pessoas que mesmo nessa situação difícil, estão tomando sobre si a obra dele como responsabilidade. Então eu queria orar por você, que você fizesse o mesmo também, que você orasse a Deus, e que Deus, colocando no seu coração, que você vai tomar sobre si, se você tem fé de tomar sobre si o aluguel da igreja que você frequenta, se você tem fé de tomar sobre si a despesa aqui do templo, a despesa normal do templo são 5 milhões de reais, agora vai ser menos um pouco, porque nós não estamos podendo funcionar a todo vapor, mas ainda vamos ter de pagar milhões para manter o templo funcionando. Se Deus toca em você para você tomar sobre si a conta de luz da sua igreja, tomar sobre si a conta de água, tomar sobre si o IPTU, tomar sobre si o programa da igreja, tomar sobre si alguma coisa, um pouquinho desse peso, dessa cruz que nós temos que carregar, do custo da obra de Deus, ainda que você vai tomar sobre si um valor que na sua condição é o máximo que você pode. Bispo, eu posso tomar sobre mim a responsabilidade de R$1.000, de 500, de 10, de 20 reais, é isso que eu posso tomar sobre mim. Então, se você crê, esta Semana Santa, você vai preparar uma oferta especial, e você vai até o altar da Universal mais próxima, você vai levar essa oferta, no máximo até domingo que vem, domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição.